maior país do mundo é cheio de segredos. Rússia. Em certo momento da história foi o Império dos Czares. No meio da floresta de Ekaterimburgo, uma cidade de Montes Urais, há uma capela. É aqui que monges oram por perdão todos os domingos, perdão por um crime que lançou uma sombra sobre a história russa. Estamos falando do assassinato do czar Nicolau II e sua família. Após 23 anos no trono, ele foi forçado a renunciar em 1917. Há registro dele falando: "Meu Deus, nunca que estive preparado para isso, mas penso que ele deveria saber já com meses de antecedência o que aconteceria." A família real foi presa. Na noite de 17 de julho de 1918, todos foram arrancados de suas camas e levados a um porão sob ordem de Lenin. Penso que a Rússia estava destinada a perder a monarquia observando o todo. Eles tinham sim noção do que viria a seguir. Na parede do calabouço de Ekaterimburgo estava escrita uma citação de Heinrich Heine, um alemão. Baltazar foi morto por seus servos naquela mesma noite. Mata-se um presidente por motivações políticas, mas uma família inteira? Isso não se faz, mas foi exatamente o que fizeram. Dinastias reais. Os Romanovs. O Império Romanov. Esta era a dinastia czarista que governou a Rússia ao longo de 3 séculos. A fortuna inimaginável da família ainda pode ser percebida nos dias de hoje através do esplendor de suas residências. Mitos e lendas cercam a família real, outrora tão poderosa e cujo destino foi selado há quase 100 anos. É um tema que foi tabu por muito tempo, ninguém falava a respeito, era até perigoso demonstrar muito interesse nisso. Tudo já estava condenado desde muito antes, ou seja, era uma tragédia com uma história muito, muito longa. Atualmente vivem espalhados por todo o mundo 60 descendentes dos Romanovs. Muitos desses partiram para o exílio em Paris. É o caso de Ksenia Sfiris, sobrinha neta do último czar. A irmã do czar conseguiu fugir com a família no final das contas. São os descendentes da grã-duquesa Ksenia da Rússia. Minha família viajou muito antes da Revolução, então tinham casas em tudo que é lugar. Essas casas eram verdadeiros tesouros por conta de seus interiores, considerando a mobília e as pinturas. Após fugirem para a França, conseguiram vender muitas das coisas e viver muito bem. A geração mais jovem só conhece o passado dos ancestrais através de histórias e fotos que eles deixaram para trás. Nós contamos um pouco da história familiar para as meninas, mas não muito, vamos aos pouquinhos. Dentre os ancestrais russos estão Pedro o Grande, a estrela da família. Catarina II, também Catarina a Grande, que de fato era alemã.
Por fim, Nicolau II, o último czar Romanov a sentar ao trono. Mamãe vive dizendo que é algo que precisa ser encarado com a importância que é importante. O mais significante provavelmente foi Pedro Romanov. Em 1682, Pedro ascendeu ao trono. Ele desejava guiar seu país rumo à Era Moderna e ficou conhecido como Pedro o Grande após a morte. O artista lhe conferiu feições delicadas, um ato de lisonja. Pedro era um gigante com impressionantes 2 metros de altura e que por vezes assustava seus contemporâneos. Não raramente passava por bruto e sujo, tratando de política também era um rebelde. Pedro o Grande teve um certo efeito simbólico, pois tentou reformular o país do zero, de uma forma que pudesse se tornar uma potência mundial. Ele estava convencido de que tinha que fazer isso por percorrer a Europa Central e Ocidental durante missão diplomática em 1697 até 1698, conhecida como a Grande Embaixada, que lhe conferiu percepções profundas acerca do funcionamento de sociedades e estados em outros lugares. Viajar educa. Pedro levou para o coração esse conceito. Ele viajava disfarçado, mas não sozinho. Sua comitiva era composta por mais de 350 companheiros, entre aristocratas, guardas, clérigos, 6 trompetista, 4 anões e 1 macaco. Eles viajavam por Königsberg e Berlim, até Amsterdã, para a cidade estaleiro Zaandam. No dia seguinte, um certo Pedro Mihailov arrumou um trabalho como carpinteiro em um estaleiro, trazendo consigo as próprias roupas e ferramentas de trabalho. É absurdo, uma história fabulosa, maluca, absurda. De qualquer forma, era uma grande empreitada levar a elite, por assim dizer, em uma viagem para a Europa Ocidental. Tudo para ver como viviam no Oeste em espécie de ato de espionagem industrial e também cultural. Não muito diferente de quando os chineses vieram da Europa há 10 ou 20 anos com câmeras nas mãos e sempre perguntávamos por que eles tiravam fotos de maçanetas e interruptores. Era uma questão de absorver tudo ao seu redor. Então hoje você vai a Xangai e pensa, então é por isso que eles queriam copiar tudo. Pedro o Grande era assim também. Sua jornada continuou rumo a Londres, onde o rei garantiu hospedagem ao Romanov no Palácio de Kensington. E veja só que engraçado, ele morava nesta parte do prédio, de fato, eu creio. Trata-se de uma parte mais antiga que o restante. Ele veio até aqui para ver como eram feitos os projetos dos barcos para poder criar uma boa marinha russa. Isso aconteceu porque Pedro queria fazer da Rússia uma força naval e os dos russos os grandes lobos do mar. Pedro o Grande e seu pessoal costumavam beber bastante. A bebida escolhida era cunhaque com pimentas e isso soa nojento. Chegou o dia em que ele quis ir a Oxford. Oxford, ciente de sua reputação, não deixou ele ir até lá. O homem era um desastre. Logo, ele nunca foi a Oxford, mas certamente esteve aqui e aprendeu muito sobre como construir navios. Com a cabeça cheia de ideias, Pedro voltou a Moscou no verão de 1698. No momento, ele queria reconstruir a Rússia por inteiro de maneira imediata e radical. Um indício visível do seu anseio por reforma foi a despedida das barbas. Pedro odiava essa imagem hirsuta que se tinha dos russos. Lembrete de uma época que havia há muito no passado. Ele ordenou às pessoas que se vestissem como os alemães e franceses. Seus brinquedinhos favoritos foram projetados com base em um modelo do oeste europeu, 380 navios de guerra. Mas havia um probleminha. Não havia acesso ao mar sem passar pelo gelo. Foi por isso que Pedro entrou em guerra com os suecos que dominavam a costa báltica no noroeste, ao menos naquele momento. Pedro conquistou o pontuão ocidental do Golfo da Finlândia e construiu uma fortaleza lá em 1703, São Petersburgo, a nova capital do Império Czarista.
A maior das ambições de Pedro era transformar russos em europeus. São Petersburgo era uma cidade que representava tudo que existia de europeu. Queríamos ser como Paris, como Londres. Mas este modelo, por assim dizer, era o oposto do outro, aquele que levava consigo a imagem de Ivan o Terrível. São essas duas perspectivas que pesam sobre as cabeças de cada governante russo desde Pedro o Grande. Quem acompanha a política russa atual seria capaz de ver paralelos com tempos muito distantes. O Kremlin, que já foi residência dos czares, é o lar do presidente Putin hoje. A Rússia sofre influência das tradições Romanovs em seus símbolos também. Desde 1993, a bandeira voltou a ser branca, azul e vermelha, um souvenir de Pedro o Grande, de origem na Holanda. Putin tem interesse em uma Rússia grande e forte em atuar na política mundial. Este desejo de colocar a Rússia como uma potência global com certeza se assemelha com a que Pedro o Grande queria. No entanto, não se trata de qualquer ligação consciente com uma tradição czarista, e sim com o interesse em uma grande narrativa criadora de identidade que abrange a Rússia como um todo. Trata-se de um legado do qual a Rússia se orgulha novamente. A grandeza de um passado que também inspira melhorias. Houve também uma mulher alemã que fez carreira no trono de czar. Catarina a Grande. Seus feitos em nome da Rússia foram excepcionais. Por mais que originalmente ela não devesse ter chegado lá, sendo da família Zerbst, cujo nome poucos conseguem pronunciar. Catarina nasceu em meio à pequena e empobrecida família real alemã Anhalt-Zerbst. Seu destino sofreria uma mudança abrupta, porém. Por mediação de Frederico o Grande, em 1745, ela se casou com Pedro, herdeiro do trono russo. Não foi um casamento feliz. Pedro era obcecado com o exército, admirador da Prússia e um excêntrico acriançado que brincava de jogos de guerra com soldadinhos de brinquedo. Catarina lia Voltaire e estudava direito constitucional. O casal logo se separou em meio a rumores de infidelidade, inclusive de natureza política. Havia ainda representantes da elite de relevância nos cargos altos e perceberam que era muito mais fácil discutir questões políticas com Catarina do que com Pedro, e estes passaram a apoiá-la. Pedro tornou-se czar em 1762. Em seguida, ameaçou Catarina com o divórcio e uma vida inteira passada dentro dos muros de um convento. Foi quando Catarina criou um plano. Ela reuniu todos os regimentos da Guarda Real que a apoiavam. Passados 6 meses de sua ascensão ao trono, Pedro era privado de seu poder. Mais uma semana se passou e ele então estava morto. Há de se considerar que Catarina não se sentia muito segura. Provavelmente em uma festa com amigos ela disse: "Que tédio é o meu marido, gostaria de poder me livrar dele." E ela achou que se tratava de... Bom, assim ele desapareceu. Catarina disse nunca ter encomendado o assassinato ou ter ciência dele, mas certamente se beneficiou do ocorrido. Por 34 anos ela guiou o destino de um país como Catarina II. Ela reformulou o vasto império para fazê-lo perder de vista os seus súditos. Um século após, 90% da população russa ainda trabalhava duro no campo, metade em regime de servidão. Eram tratados como escravos pelos senhorios do poder. Aos russos nunca havia sido pedido que discutissem o significado da monarquia ou sequer do que se tratava a democracia ou monarquia constitucional. Alexandre II foi quem encarou o problema. Foi ele que assinou o decreto que serviu como primeiro e tímido passo adiante na criação da responsabilidade local voltada à administração do país.
Alexandre II reinou a partir de 1855. Ele queria acabar com a opressão do seu povo e liberar o império do estigma da barbárie. Mesmo em meados do século XIX, a exploração, o despotismo era a regra. O povo passava fome. Dezenas de milhares morreram. Foi quando ele notou a necessidade de acompanhar os tempos. Foi quando ele notou, por exemplo, a necessidade de abolir a servidão e trazer para a Rússia algum tipo de democracia, algum tipo de instituição parlamentar. Alexandre aboliu o sistema de servidão em 1861. A partir disso, reformou ainda o sistema judiciário e, pela primeira vez, a Rússia viveu um equilíbrio dos poderes. No começo do seu reinado, Alexandre representou o conceito de glasnost, transparência política, e trouxe-o ao debate. Com isso, ele se referia à liberdade de opinião, o que desencadeou uma verdadeira explosão na opinião pública acerca de como a Rússia deveria se desenvolver. Neste momento, Alexandre II, por mais reformista que fosse, passou a ser encarado como um símbolo do antigo sistema. Para muita gente, ele não fez o bastante. Sociedades secretas se formaram e passaram a culpar os czares por todos os problemas do país. Um desses grupos havia se intitulado Vontade do Povo. Seus membros tinham um único objetivo: o assassinato do czar. Por semanas, os terroristas observaram cada passo do governante. Em 13 de março de 1881, desferiram o seu ataque. Os guarda-costas de Alexandre foram feridos gravemente. Um transeunte chegou a ser morto. Alexandre, no entanto, não tinha um único arranhão ao sair da sua carruagem. Quis então ajudar os feridos. Um jovem ficou no seu caminho a alguns passos de distância. Junto de Alexandre morreram também as reformas. Ele foi o melhor czar que tivemos. Abandonar o que Alexandre II começou foi o nosso maior erro. Ninguém está pronto para lidar com mudanças, mas é preciso fazer um esforço. Penso ainda que, em linhas gerais, a Rússia estava destinada a perder a monarquia. O neto de Alexandre, Nicolau, teve de lidar com o desafio de guiar a monarquia rumo ao século XX. Ele liderou o império a partir de 1894, o 17º czar da dinastia Romanov. Nicolau governou como um monarca absoluto da mesma forma que seus antecessores. Já Nicolau II não se sentia à vontade desempenhando este papel. Ele não era um homem político de forma alguma. Virou czar apenas por obrigação. Dali em diante, cumpria seu trabalho, mas contra sua vontade. Estava claro que não era o que ele queria fazer, mas além disso, vivia sob o jugo da esposa, fazia de tudo para agradá-la. Nicolau casou com a sua paixão de infância, uma princesa alemã da casa de Hesse, chamada Alexandra. Mas Alexandra não era popular entre a corte nem entre os súditos. Isso se dava em grande parte pelo fato de que a imperatriz era uma princesa anglo-germânica, sem conhecimento legítimo acerca da história russa e fé ortodoxa. Alexandra deu ao czar 4 filhas, as irmãs Olga, Tatiana, Maria e Anastácia. Passaram a maior parte do tempo com seus pais e primos. Havia uma bela amizade entre os primos. Costumavam se encontrar com frequência. Como meu avô era casado com a sobrinha de Nicolau II, as famílias eram muito próximas. Nicolau czar foi padrinho de casamento dos meus avós. Viviam se encontrando em festas e eventos juntos. Convidavam uns aos outros para aniversários e afins. Viviam uma vida como eu e você. As crianças mesmo viviam uma vida bastante normal.
Tudo parecia ir perfeitamente bem quando, em 1904, nasceu o há muito desejado filho Alexei, herdeiro do trono. O pequeno, no entanto, sofria de uma doença hereditária. Era hemofílico. Até mesmo os menores ferimentos ameaçavam a vida do garoto. Pobre coitada da mãe. Ao descobrir a causa, que ela havia passado a doença da Rainha Vitória para o filho, como poderia se perdoar? Aquilo afetou sua vida por inteiro. Hemorragias internas e medicações agressivas, dores intensas, não raramente faziam parte da vida do menino. Noite e dia era acompanhado por guarda-costas. E então o menino caiu e se machucou. Aquilo causou uma hemorragia interna que o fez sofrer horrores. Os médicos não encontravam uma forma de fazê-lo se acalmar. Foi quando ele mesmo falou: "Mãe, eu quero morrer." Imagine só como é para uma mãe ouvir o filho falar alguma coisa assim. Em meio à angústia, a czarina buscou um homem que era considerado um milagreiro. Foi quando enviou um telegrama para Rasputin. A resposta dele foi uma das mais simples possíveis: reze para o senhor e mande os médicos embora. Foi exatamente o que ela fez e o garoto começou a melhorar. Rasputin, o salvador siberiano. Seu efeito sobre as pessoas era quase que hipnótico, ainda mais sobre as mulheres. Então é óbvio que todos ficaram fascinados por aquele homem por perto, por alguém que nunca tinha tomado banho na vida, com aqueles olhos brilhantes, um homem que comia com as mãos e jogava os ossos pelas costas, que fazia de forma tão áspera, para que eles mesmos tivessem encontrado o russo original, o artigo legítimo. O mítico Rasputin, dificilmente qualquer outra figura russa foi alvo de tanta especulação, seja em filmes, canções ou rumores. Filho de um fazendeiro siberiano e um dos mais humildes que fez com que a carreira como pregador viajante, a czarina também viu nele um quê de mensageiro de Deus. Nos dias de hoje, olhamos para isso e nos perguntamos: como diabos caíram na conversa daquele maluco? O principal objetivo por trás da crença da czarina no louco foi, claro, o fato dela tratar de uma mãe desesperada que queria apenas ter seu filho ajudado. Uma de suas damas de companhia certa vez comentou: "Ah, você não ouviu falar ainda de Rasputin? E dele que toda São Petersburgo vem falando? É ele, você precisa encontrá-lo." Veja bem, isso era muito comum naquela época. É como hoje alguém falasse: "Ah, mas você já ouviu falar desse professor de yoga? Todo mundo só quer saber dele." O espiritualismo estava em alta na época, por toda parte. Nicolau deixou que a esposa fizesse o que bem entendesse. Ela detinha uma certa sensibilidade se tratando da própria família, mas não tinha o mesmo cuidado com o povo russo. Ele ignorava o que ocorria com o proletariado nas grandes cidades. Não estamos falando aqui dos bons camponeses que gostavam do czar e rezavam para Deus, mas sim dos novos homens da Rússia, que evoluía na direção do socialismo como todos os outros países. Ele não entendia que a situação havia mudado. Os Romanovs governavam com mais ostentação que nunca, distanciados de uma sociedade em um mundo ilusório de dominação absolutista. Eles não faziam a menor ideia das dificuldades enfrentadas por seus súditos. A corte de São Petersburgo é tida como uma das mais magníficas de sua época, com 15 mil servos. Todo o restante tinha uma ou duas coisinhas, já eles tinham dezenas delas, o que quer que fosse. Eram donos de muitos palácios, tinham muita gente cuidando deles. Tudo era o dobro do dobro do dobro de alguma coisa. Já a Rainha Vitória olhava para o czar e dizia: "Pobres dos russos sempre exageram em tudo." Os parentes britânicos fizeram cara feia. Independentemente disso, em maio de 1913, 3 dos primos a encontraram em Berlim: o rei britânico Jorge V, o imperador alemão Guilherme II e o czar russo Nicolau II. Juntos, celebraram o casamento da filha do imperador com o duque de Brunswick. Foi a última vez que se encontraram. Os laços familiares os ligaram, mas no campo político eles eram rivais.
apelidando um ao outro de Guy e Nico. Imperador e czar trocavam cartas em inglês há muitos anos. Em 1914, a Europa mergulhou em uma crise em partes por conta de suas ações. Quando lembraram de seus laços de família, já era tarde demais. Guilherme escreveu para o primo em 29 de julho de 1914 e disse para ele que era dever deles impedir a guerra terrível que ameaçava varrer a Europa. 3 dias depois tinha início a Primeira Guerra Mundial. A tecnologia moderna para a época fez do conflito um grande massacre. Além das perdas na linha de frente, havia ainda a miséria em casa. O povo russo culpava o czar e sua esposa alemã por tudo isso. Da inteligência aos militares e até mesmo os mais simples campesinos, todos falavam sobre o czar Nicolau e sua família, como ele gravitava na direção do misticismo e obedecia aos comandos da esposa. O Estado era governado pela czarina, que por sua vez era controlada por uma certa camarilha, que incluía o suspeitíssimo Rasputin. Espelhavam-se os mais loucos rumores a seu respeito. Dizia-se que a corte toda do czar estaria sob seu feitiço. Félix e Irina Yusupov, de círculos mais próximos do czar, queriam dar cabo da situação. Eles chegaram à conclusão de que a czarina agia sob influência total de Rasputin. Quando ela passou a interferir na política, chegando a trocar ministros, tudo ficou mais perigoso. Foi por isso que meu avô e outros envolvidos decidiram que Rasputin deveria desaparecer. Na noite de 30 de dezembro de 1916, os conspiradores arrumaram uma desculpa para levar Rasputin ao palácio dos Yusupovs com um único objetivo, o de fazê-lo sumir de vez. Não era uma tarefa fácil. Ao convidado foi servido vinho envenenado. Só que, em vez de morrer, ele começou a cantar. Depois disso, um tiro pelas costas, do qual saiu cambaleando. Por fim, o envenenado foi amarrado e jogado no rio. Os autores de tamanha violência nunca foram punidos. A maioria das pessoas da época encararam o assassinato como um ato de patriotismo. Como meu avô era casado com a sobrinha do czar, o czar não conseguiu colocá-lo na cadeia. Meus avós foram enviados à Crimeia, o que acabou salvando a vida deles, já que estavam muito longe da capital quando a Revolução teve início. São Petersburgo, março de 1917. Milhares foram às ruas clamar por comida e por reformas. Os manifestantes foram acompanhados pelos regimentos rebeldes do Exército Imperial. Passados alguns dias, os generais exigiam que o czar abdicasse ao trono. Nicolau II renunciou em 15 de março de 1917. Não acho que ele era alguém especialmente forte se combinássemos isso com a sua atitude do tipo "fui escolhido por Deus para guiar o meu povo". Acaba por ser muita pressão em uma só pessoa. Ele não dava conta, era um homem rígido, o homem errado no lugar errado, na hora errada. Pode-se dizer assim. Após a renúncia, a família do czar foi mantida como prisioneira no Palácio de Alexandre, na estrada de São Petersburgo. Os servos mais leais não o abandonariam. Mesmo 5 meses depois, quando a família foi transferida para Tobolsk, na Sibéria, lá, Maria, filha do czar, escreveu seu diário. Estamos todos com saúde. Caminhamos muito pela fazenda e andamos de trenó nas montanhas. A família do czar achava ainda que no futuro, após o fim da guerra, eles todos poderiam ir para a Crimeia e levar uma vida normal. Isso não passava de uma ilusão. No golpe de Estado de novembro de 1917, os bolcheviques tomaram o poder sob a liderança de Lenin. Teve início uma era de horrores.
Durante a Guerra Civil Russa, no decorrer da Batalha dos Vermelhos contra os Brancos, o país entrou em uma espiral de violência que é difícil até mesmo de descrever. Foram cometidos ataques contra diversos grupos da população. Assassinatos de generais czaristas, todos se voltaram uns contra os outros. Lenin combatia o antigo regime. Ele odiava o czar por seu irmão haver tentado matar o pai de Nicolau, o que fez com que fosse executado. O próprio Lenin sofreu com o exílio de 3 anos na Sibéria sob a acusação de colaborar para um jornal ilegal. Agora era sua hora. Ele deportou a família do czar para Ekaterimburgo, nos Montes Urais, 2.500 quilômetros do leste de São Petersburgo. A família do czar e seus servos foram aprisionados na casa de Ipatiev. Os bolcheviques se referiram a ela como a Casa para Usos Especiais. Pouco após a meia-noite, em 17 de julho de 1918, fortes pancadas na porta acordaram o médico da família, o Dr. Botkin. A família e seus servos foram forçados a se mudar para o porão, por questões de sua própria segurança, tendo em vista o medo de tiros na cidade pela noite. Levou meia hora para que todos se vestissem e se reunissem no porão. O ar estava frio, então vestiram roupas de viagem. Também lhes foi dito que talvez os mudassem de lugar. Desceram calmamente as escadas, as filhas e as camareiras com almofadas nas mãos, onde se escondiam joias. 11 pessoas foram levadas ao porão da casa de Ipatieva naquela noite. O comandante Yurovsky fez com que se organizassem em uma fila, como fazia muitas vezes durante inspeções. A cada manhã ele verificava se todos estavam presentes, logo não havia nada de incomum naquilo. Foi quando o comandante disse ao czar que o governo havia decidido executá-los. Tiros e mais tiros se sucederam, tinha gente correndo para todos os lados. Foi uma verdadeira carnificina. O massacre durou por muitos minutos. Algumas das balas ricochetearam nas joias dentro das almofadas, mas nada iria parar os assassinos naquela noite. De repente, podia-se ouvir a voz de alguns gemidos de Anastácia. Ela ainda estava viva. No final das contas, ela estava viva. O rifle tinha uma baioneta enorme e foi com ela que Anastácia foi morta. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, o pequeno Czarevich de repente reganhou a consciência. Uma pistola foi colocada na sua testa e, com aquele tiro, toda a família czarista havia sido eliminada. No decorrer dos dias, integrantes da família Romanov foram caçados por toda a Rússia. 18 membros da dinastia e tantos outros do seu currículo serviam de vítimas para os bolcheviques. Tentaram matar o máximo de pessoas que podiam, com exceção de um bom número que estava na Crimeia, o que incluía o meu pai, o meu avô e, para a sorte deles, o rei britânico George V enviou um navio de guerra para resgatar os perseguidos, o que incluía a mãe do czar.
Quando por fim deixaram Yalta, havia outro barco repleto de soldados imperiais que estavam sendo levados a Sevastopol para lutar. Ao passar pela Czarina, cantaram o hino imperial, uma canção um tanto impressionante, com suas fortes vozes russas. Você sabe como os corais russos cantam. E então, todo o navio estava cantando aquilo. Foi a última vez que aquela canção foi executada diante de um membro da família imperial. A mãe do czar se chamava Maria Feodorovna. Ela nunca quis saber do destino do filho. Ela não queria que aquilo fosse discutido nunca, sob hipótese alguma, por ninguém. O tempo inteiro ela queria acreditar que não podia ser, talvez, algo que tivesse acontecido. Que talvez não fosse verdade. Ou, colocando em outras palavras, torcia pelo impossível. A mãe do czar viveu em Copenhague, se agarrando a esta esperança até a morte. O príncipe Dmitri também fez lá sua casa. É difícil entender como uma coisa daquelas poderia acontecer. Digo, mais uma vez mata-se um presidente por motivações políticas, mas uma família inteira? Isso não se faz. Mas foi exatamente o que fizeram. Sob o regime soviético, o destino da família do czar permaneceu oculto. Em 1978, o geólogo Alexander Avidorin deu início a uma busca em segredo. Sabíamos que o poeta Vladimir Mialakovsky esteve em Frankenburgo nos anos 20 e havia visto o lugar onde os ossos estavam escondidos. Foi quando escreveu seu famoso poema O Imperador. Ele encerra com as palavras: uma estrada passa por onde jaz o imperador. Tentaram queimar e também dissolver os ossos com ácido, mas nada disso funcionou. Logo, a solução foi buscar por um lugar melhor para enterrá-los. Alguém então teve a ideia, ao notar que estavam próximos da ferrovia, de usar os dormentes da ferrovia. Pegaram os corpos e enterraram eles, e então ali colocaram os dormentes por cima. E em seguida passaram com um caminhão para cobri-los. As escavações clandestinas de Alexander Avidorin levaram 1 ano. Em 1979, ele desenterrou 3 crânios humanos, uma descoberta perigosa. Reunimos os crânios em uma caixa com uma pintura sagrada, cavamos um buraco e colocamos ali à noite. Não falamos nada a respeito disso por 12 longos anos. Com a queda da União Soviética, veio o fim do silêncio sobre o destino do czar. Os restos mortais da família do czar e seus servos foram exumados em 1991, sob pedido do presidente Yeltsin. Uma análise de DNA dos artefatos acabou por sanar quaisquer dúvidas. Recolhemos amostras de sangue de membros da família do príncipe Dmitri Romanov e do príncipe Nicholas Romanov. Chegamos a colher sangue até mesmo do príncipe Philip, marido da rainha britânica. Sendo que ele seja um parente direto, acabou por ser uma das pessoas mais importantes na nossa investigação. Em 1998, os restos mortais da família do czar e seus servos puderam finalmente descansar em São Petersburgo com direito à cerimônia de Estado. A rainha deu permissão para que alguns oficiais participassem do evento do enterro do czar em 1998, realizado em São Petersburgo, incluindo o gaiteiro maior. Quando os caixões estavam sendo levados do avião para os rabecões, o gaiteiro solitário tocava.
A música que ele tocava era uma lamúria e se chamava Voltando para Casa. E lá estávamos nós com o neto do médico assassinado em Ekaterimburgo. Ele estava ao meu lado de joelhos. Passava ali o caixão do seu avô e, de repente, aquele momento histórico estava mesmo acontecendo diante de nós e diante da Rússia. O homem estava ali para ver o retorno do avô para casa. As vítimas de Ekaterimburgo tiveram seu descanso final na Catedral dos Santos Pedro e Paulo, marco da antiga capital czarista. Diante de seus descendentes, o antigo presidente Boris Yeltsin curvou-se para o último czar e sua família. A carnificina de Ekaterimburgo é um dos momentos mais vergonhosos da nossa história, relembrou Yeltsin. Com este funeral, queremos nos redimir pelos pecados dos nossos ancestrais. O fato de que Yeltsin estava ali, quer fosse um ato político ou não, clamando por perdão em nome da Rússia pelo que foi feito à nossa família, era notório. E, claro, nunca nos esqueceremos disso. Foi um dos piores dias de todos, mas também um dos mais felizes, porque agora eles podem descansar em paz. 90 anos após seu assassinato, a família do czar deixou de ser injustiçada, passando a ser reconhecida como vítima da violência comunista. A forma como essa história se desenrolou, dos Romanov a Lenin e Stalin, e agora o regime atual, é como uma única sequência da história, uma linha contínua, mas aos olhos dos russos, houve um quê de progresso. Fez parte de como a Rússia se desenvolveu, um país que passou pelo inferno e se superou. E superou com orgulho, com força, mostrando sua resiliência. Em russo, há essa palavra que significa a capacidade de seguir em frente, a capacidade de lidar. Naroshivisk significa ser capaz de seguir em frente, e isto é muito admirável. O legado dos czares ainda pode ser visto em incontáveis lugares pela Rússia ainda hoje. O povo russo está começando a redescobrir a história dos Romanovs em meio à busca por um caminho rumo ao futuro.